FitBRcast, o podcast da Fitness Brasil. Eu sou Yara Shoa, jornalista e editora do FitBR News, o portal de notícias da Fitness Brasil, recebendo hoje aqui uma mesa, né, nacional. Nós estamos falando com Belém do Pará e com Rio de Janeiro, na pessoa do doutor, eu falo, do mestre, Rodolfo Raiol, que é de Belém do Pará. Ele é mestre em gestão e especialista em fisiologia do exercício. E a querida Dani, novamente aqui no FitBRcast, que é professora titular, Daniele Mello, professora titular da Escola de Educação Física do Exército. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Uma honra estar aqui, né, Rodolfo? Eu vou começar falando o assunto que a gente estava discutindo um pouquinho antes de bastidores, gente. Sobre calor, né? Eu perguntei para o Rodolfo sobre o calor em Belém do Pará. Ele disse que é quente, que não chega a 40 graus, mas que em termos de exercício físico, se as pessoas praticam ao ar livre, tem que ser cedo, né? Eu acho que esse é o nosso tempo de preferência. 4h30, 5 horas da manhã? Isso, 5 horas da manhã, senão o pessoal só vai praticar ali do sol se pôr. 7h30, 8 horas da noite. Todas as academias praticamente, até as menores em Belém do Pará, tem ar-condicionado. Porque realmente o calor ele é muito forte. Como é muito úmido, a sensação térmica é maior ainda, né? Então, tem que ter esse cuidado. No Rio é assim também, Dani? Eu tava brincando com ele aqui, né? Estava falando um pouquinho antes que antes nosso problema era 40 graus, né? Agora já passou dos 50 e a gente já chegou aqui em pleno inverno, dias de sensação térmica de quase 60 graus. Então, realmente, eu lembro de uma conversa, gente, que teve aqui no ano passado, aqui também, nesse estúdio, que eu falava exatamente desses cuidados, dessa preocupação com a onda do calor, que é cada vez mais a nossa realidade, e a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade, se adaptando em horários alternativos, em estratégias de resfriamento e até de políticas públicas, como eu estava conversando aqui com você. Eu acho que não é uma exclusividade de Norte, de Nordeste. Eu acho que é o Brasil inteiro passando por essas mudanças, né, climáticas. E quais são os principais cuidados? Nós vamos reforçar esse tema de se treinar no calor. Falando em fisiologia, né, quais são os principais cuidados? O que tem que se ficar atento para que não aconteça algum problema? Sempre o cuidado maior, hidratação, roupa adequada. Lá, Belém do Pará não é uma cidade, por exemplo, litorânea, então não venta tanto quanto em outras capitais que tem praia, etc. Então, geralmente, o que a gente recomenda é que a pessoa sempre, mesmo que vá correr na rua, ande com a sua hidratação e com roupas bem leves. Cuidado também com a pele, quando vai fazer atividade no sol. Tá uma onda muito grande de beach tênis, né, no Brasil inteiro. Então, acaba que as pessoas se sentam muito ao ar livre. Então, protetor solar, roupas de proteção UV, são os principais cuidados que a gente tem que ter para praticar exercício com saúde, mas cuidando também da pele, evitando outras patologias provenientes do calor. É importante ele falar essa questão do filtro solar, né? Porque a gente tem que usar um filtro solar específico para a prática esportiva. Isso é um fator importante, porque o filtro solar normal, vamos colocar assim, ele cria esse bloqueio. E esse bloqueio dificulta a termorregulação. Então, você precisa de um filtro solar específico para a prática de exercício, justamente para você poder transferir o calor metabólico para, né, o ambiente. Isso é uma situação importante. E, assim, podendo complementar um pouquinho mais isso, a hidratação, a gente sempre fala não só durante a atividade física, né? Sempre, né? Antes, durante, após, esse cuidado com a hidratação. Mas eu penso também hoje, assim, estratégias de você também se resfriar. Ele deu esse exemplo que lá você não tem a praia. Então, assim, procurar, dependendo do horário, a primeira coisa que a gente pode falar é a mudança de treino, né, do horário. Sim. Mas dependendo do dia, às vezes 5 horas da manhã já tá um calor realmente ambiental muito forte. Então, assim, tentar de alguma forma se resfriar. Que pode ser pegar sua garrafa de água e jogar, né? Sei lá, tá passando pela casa de alguém, pega uma mangueira, né, um chuveirão, alguma coisa. Mas tentar, né, se a sua percepção realmente de calor estiver muito aumentada, tentar de alguma forma também se molhar para você poder diminuir e ter mais conforto térmico. E a gente fala de hidratação, de beber água, e eu até me surpreendi outro dia. Eu peguei um Uber e a gente conversando, o motorista falou que pratica exercício, joga tênis, e falou que ele toma um suplemento para reposição eletrolítica, né?
Eu achei legal isso, porque é um assunto novo, né? Mas já tá chegando nos atletas amadores, né? E você fez uma pesquisa recente a respeito de reposição, né? Isso é muito legal, porque a gente fala da hidratação, só que somente a água, ela não é o suficiente para você repor todos os eletrólitos que são perdidos no exercício. Então, a gente sabe que nesses dias de calor intenso, a sua transpiração fica aumentada, que é ok, é normal, a gente precisa termorregular, né? Então, a transpiração é eficiente, mas junto com a transpiração, você está perdendo ali, né, por meio desse suor, os minerais, principalmente sódio, potássio e magnésio, que estão, assim, numa escala, né, de prioridade, vamos dizer assim, né? Mais sódio, depois potássio e magnésio. Então, você precisa ter algum repositor eletrolítico que ajude a repor esses minerais, porque isso não vai vir somente com a água, não vai vir de acordo com a sua alimentação. Então, é uma estratégia importante que as pessoas realmente estão começando a falar disso, estão começando a consumir isso. E o legal, quando eu conversei com você sobre a minha pesquisa, é porque a gente viu, né, que você utilizando um repositor desse, às vezes em 15 minutos, 20 minutos, a gente fazia análise da hidratação, usava o repositor e 15 minutos depois fazia uma nova medida e já era suficiente para aquela pessoa sair de um quadro de desidratação leve ou até moderada para um quadro de hidratação. Então, como que essa resposta é mais imediata você usando realmente essa estratégia de hidratação? Você já experimentou, você conhece esses repositores eletrolíticos? É uma coisa que está chegando também em todo o Brasil? Sim, sem dúvida, especialmente para os atletas de longa duração, né? Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que é maratonista. Nós já experimentamos todos os tipos de repositores eletrolíticos possíveis, né? Desde líquidos, em gel, todas as tecnologias que melhor se adequam para o aluno, porque muitas das vezes ainda tem isso, né? A tecnologia existe em várias esferas, mas alguns vão se adaptar melhor com algum tipo de repositor. Ela, por exemplo, adora os em gel. Sempre, ela não gosta de andar com garrafinha, ela diz que pesa, fica pesado no estômago, etc. E aí ela prefere repor em gel. Então é bem comum, sim. Outros alunos que eu tenho que também praticam esporte de longa duração, triatlo, aí já preferem o mais tradicional. Então isso varia bastante, realmente. Isso é interessante porque a gente fala, principalmente quando você fala de uma prova, né, de uma maratona, que você vai para a parte competitiva, que assim como a gente treina, né, toda a estratégia do desempenho dele ao longo da prova, você também precisa treinar as estratégias de hidratação e de suplementação. Então, para a pessoa também não ousar fazer nada disso no dia de uma prova, de uma competição que é específica. Porque ela pode ter desconforto gástrico, né? Pode não se adaptar bem, não digerir bem algum tipo de suplemento. Então, a gente tem que treinar a estratégia física, mas também treinar as estratégias, né, nutricionais. Isso é perfeito, né? Perfeito mesmo. A gente treina e faz o planejamento numa prova, numa maratona, por exemplo, milimetricamente pensado. São 200 ml, um sachê a cada 5 quilômetros, a cada não sei o quê. Dependendo do pace, como a gente treina o pace, a gente treina também essa parte nutricional, podemos dizer. Então é um planejamento mesmo, assim. A gente falar da importância da equipe multidisciplinar. Sim, sem dúvida. Tem que estar o tempo todo conversando. E eu acho que a gente precisa tomar também um pouquinho mais de iniciativa. Durante muito tempo, esse profissional de educação física, ele ficava ali parado, né? Ah, não, deixa me procurar, manda sua Nutri me ligar, manda seu médico falar comigo. E não é assim, né? A gente tem que ir ao encontro desses profissionais. Eu preciso também, tá com que Nutri, me dá o contato aí, né? Deixa eu falar com o seu médico. Então, acho que a gente tem que tomar essa iniciativa e provocar essa estratégia, essa equipe multidisciplinar, porque quem só vai ganhar com isso é o atleta. Eu costumo dizer, inclusive, gente, que o profissional de educação física ele é o componente central de uma equipe multidisciplinar. Por quê? Porque é o que está ali no dia a dia. Mais vezes por semana. Vai encontrar com o médico uma vez no mês, vai encontrar com o nutricionista 2 vezes no mês, 1 vez no mês. E depois vai ficar... Exatamente. Fiz 1 vez na semana no máximo, mas o profissional de educação física está lá, todos os treinos, acompanhando, mesmo que seja online, é pior ainda, diariamente, com os feedbacks. Então, quem tem que fazer esse gerenciamento somos nós, realmente. Tomar iniciativa, como tu falaste. Isso e colocar, né, essa equipe funcionando com o atleta no meio. Eu costumo muito falar isso, quando eu tenho nosso grupinho lá do WhatsApp, né, é o grupo multidisciplinar, e o atleta é parte desse processo, ele é o mais interessado nesse processo, então ninguém fala nada pelas costas, né? Não pode. A gente fala, o atleta tem consciência de tudo que ele tem que fazer ali. Eu vou brincar e pegando esse recorte da corrida, né, do maratonista,
que é balela essa história de que basta um tênis e sair correndo. Você é a própria... Cara, aí tá só fazendo altos desempenhos aí, meia, maratona. Eu sou maratonista, tô Que legal. entrando num ciclo de maratona, né? Começando mais um ciclo. E, assim, a reposição, para mim, é uma coisa nova, a reposição de eletrolítico, né? Mas pouco que eu já provei, que eu experimentei, já vi que faz uma diferença. Desempenho, né? Legal. Então é legal, porque às vezes, até assim, durante o seu dia, às vezes você tem aquela baixa de energia, e aí você recorre à cafeína e algum outro suplemento, e às vezes você é simplesmente desidratado. Então, você repondo esses eletrólitos até te dá, né, uma melhor função cognitiva, te deixa mais alerta. Então, como que a hidratação ao longo do dia é importante você ver realmente o que está sendo deficiente assim, na sua alimentação. Eu vou entrar num outro viés da nossa conversa, falando de combate ao sedentarismo, né? Sair do sofá. E você me falou, Rodolfo, de uma metodologia que você tem, que é uma coisa um pouquinho mais curta, né? São treinos mais curtos. Explica um pouquinho sobre isso. Qual é o resultado disso? Qual é a resistência que as pessoas ainda têm em relação a treinos mais curtos? Nós estamos falando do biohacking. O que é o biohacking? É justamente você ter atalhos para conseguir resultados mais rápidos. Por quê? Assim, na minha dissertação de mestrado, nós identificamos que a principal barreira para as pessoas continuarem treinando ou até mesmo começarem é a falta de tempo. Vocês podem falar para mim assim, mas isso aí é falta de prioridade. Não interessa, é o que o aluno, que o cliente se coloca como sendo um problema, a falta de tempo. E o biohack, uma metodologia defendida principalmente pelos pesquisadores do Canadá, Martin Gibala, Stuart Phillips, que fala que nós podemos ter atalhos no corpo, exercícios que têm o menor compromisso de tempo e que geram resultados tão bons ou melhores do que exercícios de longa duração. Então, um exemplo desse é a metodologia do HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, que vários estudos para emagrecimento, por exemplo, mostram que você fazer treinos curtos e intensos tem o mesmo resultado que treinos mais longos de intensidade moderada. Ou até mesmo, para desempenho físico, você ter exercícios de alta intensidade melhora ainda mais capacidade aeróbica, potência anaeróbica. Por exemplo, um maratonista hoje em dia treina tiros. Há 30 anos atrás, isso era impensável. Era botar o tênis e sair correndo. Fui bonzinho, né? Fui bonzinho. Então é uma coisa bem nova, assim. Então você vê hoje em dia todo mundo treinando no alto nível, digamos assim, com alta intensidade. E está chegando nisso para o aluno comum, para o aluno que está na academia. Ele entender que ele não precisa mais de 1 hora de compromisso de tempo. 20 minutinhos, 30 minutinhos, com metodologias do biohacking, pode ser mais que suficiente. Não, os estudos mostram também que o HIIT está relacionado diretamente à adesão desses alunos, né? Ele vê resultado imediato, ele tem essa questão da satisfação também, ele sabe que é um treino curto que se encaixa na rotina dele, então tem essa função também psicológica, né? Também que é importante no processo de adesão. Eu adoro, eu sou fã, eu faço HIIT também, tá dentro dos meus treinos. Maravilha! Mais cedo a gente estava até comentando sobre o aspecto até comportamental dessa coisa do tempo, né? Que não é assim, você arruma 15 minutinhos ou você arruma 1 hora no seu dia. Cada um tem uma realidade, né? Uhum. E para você fazer com que o aluno persista, você tem que dar algumas alternativas, né? E quem sabe aos poucos ele vai arrumando mais tempo e vai cumprindo lá 30, 40, 50 minutos. E pensa assim, geralmente, o que os alunos te falam? Eu tenho 1 hora para treinar. Só que essa 1 hora para treinar não é 1 hora dentro da academia. É 1 hora de preparação, treinar e depois se arrumar para voltar a trabalhar, por exemplo. Então, o teu treino tem que ter 30 minutos. Ele não pode passar muito disso. Depois, o aluno gostou, aí ele vai dando um jeito, começa a aumentar a frequência, vai priorizando. Mas eu brinco, para tirar do sofá, muito menos que isso. Eu publiquei um artigo, acho que em 2017, que mostrava que 5 séries por semana de musculação com pessoas idosas sedentárias, 5 séries de membros inferiores, aumentou a força em 300% em 3 meses. Imagina o que é para uma pessoa idosa sair do sofá e triplicar a sua força de membros inferiores. Que vida essa pessoa não ganha?
essa questão da falta de tempo, acho que é aquela coisa bem básica de início, né? Você começar a encaixar nas suas atividades da vida diária. Então, aquilo lá, hoje você não conseguiu treinar, você chegou lá no metrô, em vez de você pegar a escada rolante, vai na escada comum, entendeu? Chegou no prédio, vai subir de escada ao invés de elevador. Então, acho que no primeiro momento você faz meio que uma compensação para poder encaixar na rotina dessa pessoa. E pensando na galera mais nova, eu acho que a gente vai trazer cada vez mais por meio da gamificação. Então, o que eu vejo assim como uma tendência para você poder captar, né, essa galera nova, essa geração, né, diferente aí da nossa, é a gamificação. Então, você trazer ela por meio realmente do desafio, dos jogos, essa parte mais lúdica, para trazer essa aderência ao exercício. Na Irsa Fitness Brasil, que vocês tiveram, então, rodando o evento, a feira, o que se destacou para você, Dani, o que se destacou para você, Rodolfo, tanto na parte educacional como na parte de lançamentos, de equipamentos? Vocês conseguem dar um resuminho do que chamou a atenção, do que brilhou os olhos? Sim, olha, para mim foi a tecnologia. Então, wearables e gamificação, tudo isso está cada vez mais em alta. Tu vê esteiras inteligentes, tu vê acessórios inteligentes, smartwatch, anéis, tudo isso para metrificar, parametrizar melhor o treino. Então, assim, eu estava assistindo até palestra de alguns profissionais, inclusive falando sobre isso já. Eu acho que está muito bem claro que uma pessoa que consegue metrificar o número de passos diários, por exemplo, ela se torna mais ativa. Então, poxa, eu sempre falo para os meus alunos, compra o smartwatch, você vai monitorar ali e vai ver o seguinte. Ó, tá vendo? Tem 1.950 Tá excelente. passos por metro. Tá excelente. Então, tu vê assim, aí eu pego o teu aluno. Pô, não, demais. Não, nosso tá altíssimo. Altíssimo. Eu tenho um aluno que ele treina na hora do almoço, e às vezes ele chega lá com 1.000 passos só. Tá na metade do dia, né, pessoal? 1.000 passos. Mas por quê? Ele trabalha sentado, é um servidor público que não atende o público, inclusive. Aquele cara da informática, lá, burocrático mesmo. Eu falo, cara, tá vendo isso aqui, ó? Muda. Mora no 8º andar, vai de escada. Aquilo que tava falando agora. Muda a tua rotina. Para de pegar elevador, para de... Se tu não completar 7.000 passos, que é o desafio que eu tenho com ele, tu vai ficar girando na tua casa, andando até completar. Essas coisas de gamificação, da pessoa ter um objetivo, eu acho que facilita muito, é muito mais palpável. Porque muitas das vezes a gente fala assim, a mídia fala muito isso, você precisa exercitar. Mas quanto? Como é que você muda o estilo de vida? Porque ir treinar e ir na academia, as pessoas até vão. Mas e as outras 23 horas do dia? Eu gosto muito de reforçar isso, né? Porque ser sedentário não é só não fazer algum tipo de exercício físico, é ter um estilo de vida sedentário. E a modernidade cada vez mais traz você para um estilo de vida sedentário. A maior parte das pessoas tem algum tipo de trabalho laboral que fica muitas horas ali sentado em frente a uma tela, né? Em frente a um computador. Então, isso faz com que você já tenha, né, um desgaste metabólico muito pequeno, um gasto calórico diário pequeno. Então, você precisa, fora do seu horário laboral, ter um estilo de vida mais ativo. Você precisa, né, primeiro incorporar dentro da tua rotina uma vida mais ativa, porque se você também no seu horário de lazer, você continua deitado, né, em frente a uma tela, em frente a uma televisão, um computador, vendo uma série, o que for, você vai estar com o nível de atividade física cada vez mais baixo. Então, você é considerado sedentário. Né? Então, eu acho que chamar atenção para isso é isso, trazer para sua rotina cada vez mais exercício, e não só o exercício formal, né, mas um estilo de vida ativo. Eu acho que essa que é a grande jogada. E aí, falando aqui especificamente em relação ao evento, eu vejo cada vez mais em todas as palestras as pessoas falando da importância, né, de se trazer a avaliação, da importância de trazer a tecnologia. Durante muito tempo as pessoas ficaram com um pouco de preconceito em relação a ser avaliado constantemente. E eu vejo isso até como uma meia-culpa dos profissionais de educação física, que as pessoas não viam a importância daquela avaliação. Você fazia um monte de avaliação e quando ele pegava aquele resultado, muitas das vezes aquele profissional que estava, de repente, em um outro setor... Dobrava, colocava embaixo do braço e segue o jogo. Aí você, poxa, para que eu fiz isso utilizado? Então, acho que essa consciência já mudou, né, completamente. Eu vejo hoje as pessoas entendendo por que é importante avaliar e como utilizar, que métricas utilizar para poder ter benefício. E com isso a tecnologia ajudou, porque a gente tem métricas que estão o tempo todo sendo utilizadas. A gente outro dia trocou mensagens, né? Eu adoro, sou fã de tecnologia também. E a Dani, eu falei do meu relógio, a Dani falou do anel, né? Que é uma outra
um avanço também nisso, né? E a gente vê cada vez mais, hoje em dia as roupas também estão ficando com nanotecnologia, estão também traduzindo, transmitindo também essas informações metabólicas. Então, isso acho que é um consenso na feira. E uma outra coisa que me chamou bastante atenção aqui no evento, nessa parte aqui, né, dos expositores, é que eu adoro a parte de recovery. Eu acho cada vez mais, até, né, para trabalhar com essas estratégias do calor. Os meus queridinhos, agora que a gente conversa um pouco, são os resfriadores. Que tecnologias que a gente consegue para baixar essa temperatura corporal, para poder ajudar até nessa onda de calor. E eu vi aqui pela feira também, né, já muita coisa falando de recovery, né, eu vi aqui a esteira antigravidade, que antes era uma coisa muito restrita à alta performance. Sim. Né, e a gente já está vendo aqui essa esteira antigravidade, que é ótimo, porque assim, uma coisa que eu gosto de reforçar bastante é que a gente tem uma preocupação muito grande com o atleta profissional, e ok, mas muito pouca aqui desses profissionais, muito poucos vão poder chegar na alta performance, vão poder ter contato com esses atletas. Então, a grande maioria das pessoas vão lidar com os atletas amadores, mas que tem uma carga de treinamento tão intensa quanto um atleta profissional. Uhum. E ainda tem mais, porque esse atleta profissional, ele, assim, o trabalho dele é treinar, descansar, se alimentar, se hidratar, né? Então, a vida dele em relação a isso. O atleta amador, não. Ele, muitas das vezes, está lá na cidade dele, acordando 4h30 da manhã, treinando, acaba, aí ele começa a vida dele laboral, que você não sabe que tipo de atividade está fazendo, né? Se é intenso ou não, e às vezes ele ainda complementa um turno da noite esse treino. Fora que às vezes ele não se hidrata corretamente, ele não dorme corretamente, não tem uma boa não tem uma boa recuperação, um bom sono, um bom recovery. Uhum. Então, assim, esse atleta amador hoje é esse cara que precisa do maior cuidado possível, porque ele está motivado, ele quer fazer as provas, ele quer, né, tá desempenhando, mas ele não tem o tempo, né, disponível para ser, né, relaxar e cuidar do sono como um atleta profissional. Então, acho esse um nicho importante, e eu vejo cada vez mais o que a gente usa na alta performance. Eu tenho a oportunidade de lidar com os dois, né, de trabalhar com o profissional e com o amador, e eu vejo cada vez mais, assim, as coisas que a gente utiliza na alta performance está migrando para o esporte amador, o que eu acho sensacional. Você falou de técnicas de resfriamento, o amador pega o copinho e joga na... Mas assim começa. Kipchoge já usa aquela faixinha, né? Que é uma tecnologia que apareceu, chamou a atenção, as pessoas acharam que era um enfeite. Uhum. Isso tem um sentido, né? É isso, né? Eu fico sempre assim. E o que acontece com esses grandes eventos, que são as maratonas ou uma competição mundial, né? As internacionais. Você tem muita visibilidade, mas eu sabia que Paris, especificamente, ia estar nos olhos do mundo. Por ser uma Olimpíada, por ser a primeira Olimpíada pós-pandemia e por ser Paris, que os holofotes, né, da moda, do mundo, já estão sempre em Paris. E a gente tem cada vez mais esse casamento, né, da indústria da moda, da indústria fashion, com a indústria esportiva. E aí eu fico assim, todo mundo, né, eu fico sempre olhando o que esses atletas estão tendo de diferente de acessórios. E aí quando eu comecei a ver, né, os atletas, que eu falo, né, que parece até uma tiara, uma coroa de cristais, né, eu falei, é o rei da maratona, são as rainhas da maratona. Eu já sabia que aquela tecnologia já tinha sido utilizada, inclusive, na Olimpíada de Tóquio, né, por alguns atletas, mas foi uma Olimpíada que ninguém teve acesso, a mídia não teve acesso, então não teve essa, vamos dizer assim, né, esse apelo. E aí Paris, né, todo mundo correndo com aquilo ali, e aí como que é engraçado, né, porque até quando eu fiz uma postagem em relação a isso, muita gente não reparou, mas eu achei, sei lá, que era tipo, né, enfeite, que era só uma tira, né, e não sabia o quanto que aquilo ali, né, já estava sendo utilizado para ajudar no resfriamento. Agora é interessante que eu acho que é isso que tem feito popularizar esse tipo de acessório para as pessoas comuns, porque antigamente se pensava só na performance. Então só o atleta usava, sendo feio ou bonito. Tu transformando em algo mais palatável, algo mais usável. Um smartwatch, por exemplo, antigamente eles eram horríveis, assim, feitos. Hoje são relógios feitos para te usar no mundo empresarial, em qualquer momento. Então isso aí facilita muito o uso pela pessoa comum. E você identifica até a sua tribo, né? Exatamente. Exatamente. Também a gente... Exatamente. Também é legal que até ajuda, né? Você ser aceito lá para uma... Aham.
O que parecia futuro, né? Até pouco tempo atrás a gente via os Jetsons falando no telefone, e aí hoje a gente tem um smartphone que é a nossa vida, né? E o que mais de futuro vocês têm conhecimento ou vocês estão vendo no horizonte que vai acontecer? Eu vejo os resfriadores, né? A gente vê agora que já existe esses coletes de resfriamento, mas mais uma vez a Nike na Olimpíada, ela faz essa pegada, ela pega esse nicho não só com colete, mas também com o tênis, né? Que tem essa proposta de resfriamento. Então, com esse aumento da temperatura, eu vejo, além das wearables, né? Na verdade, são essas wearables, mas que também ajudem nessa questão do resfriamento corporal. É pelo menos o que eu estou estudando direto aí, que é minha linha agora de pesquisa. Pensando na saúde de pessoas com patologias mesmo, eu vejo a realidade virtual. Então, por exemplo, hoje tu tens alguns acessórios que te permitem, tu quer fazer uma reabilitação de dedos, de pulso, simular como se estivesse melhorando a coordenação motora fina. Pode ser para o esporte de alto rendimento. Tem um acessório que é um óculos, o Pícios, por exemplo, que você pode simular um ambiente. Então, eu tenho alunos com síndrome do pânico. Para eles é difícil ir para academia. Então, inicialmente, como é que eu fazia antes da tecnologia? Tinha aqui na casa da pessoa, ele fazendo no apartamento dele. Depois, evoluía, depois de alguns meses, para fazer na academia do prédio. Para depois de alguns meses, quiçá anos, chegar na academia convencional sem ir até o fundo. Ou seja, só um pedaço da academia. Horários mais vazios e etc. Agora eu tenho, com a realidade virtual aumentada, a possibilidade de simular isso com esse aluno no sofá da casa dele. Eu posso programar com comandos simples através da inteligência artificial que simule um ambiente que seria hostil para ele, mas ele sabe que ele está na casa dele. Então ele vai se preparando para aquilo. Tu pode monitorar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, para ver como ele está se sentindo. No momento que ele for para a academia, daqui talvez a semanas e não mais a anos, ele já está mais preparado, adaptado. Então, vejo esse também um mercado muito crescente da realidade virtual aplicada ao exercício, mas pensando em pessoas com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, etc. Exato. A gente fala em futuro, mas é logo ali, Já. poucos anos. Olha, eu vou falar para você que pode ser que ano que vem nossa conversa aqui a gente já tem Exatamente, muito rápida, a velocidade, e eu também faço um alerta, porque a indústria da tecnologia ela é muito mais rápida do que a nossa, né, acadêmica. Sim. Algumas indústrias, eles se juntam aos cientistas para produzir um equipamento válido, né, que tem uma boa precisão, e a gente sempre tem esse cuidado. Mas muitas das vezes não, muitas das vezes tem um apelo comercial, tem uma estratégia de marketing muito grande, então às vezes o produto chega, aí nós tomamos conhecimento e nós vamos começar a fazer a utilização daquele produto para ver se ele realmente cumpre aquilo que é prometido, né? Então, acho que a gente também tem que ter esse cuidado com a tecnologia de você escolher esses produtos, saber realmente quais são validados, né? Se ele realmente cumpre aquilo que né, se propõe. Então, acho que a gente tem que ser um pouco mais seletivo, porque realmente o mercado ele é muito mais agressivo. Eu acho que um exemplo disso são softwares de salto, que no passado eles não funcionavam bem. Então, eles vieram substituir as plataformas de força, os tapetinhos, muito simples, né? Pega um telefone, ia lá o MyJump, por exemplo, talvez seja o mais famoso até hoje, e você media a altura do salto, só que ele dava muito errado no início. A nossa vivência dos profissionais e as pesquisas científicas foram melhorando e hoje tem vários aplicativos validados. Velocidade de barra, salto vertical, tecnologia. Casa muito que tu falaste daí. Então, assim, às vezes chega no mercado primeiro, como foi o caso, não funcionava bem, nós fazemos as críticas, a indústria, na parceria, se melhora e aí chega agora em larga escala para o público final com qualidade, né? Eu acho muito interessante que tem que ter, né, esse casamento da indústria com a ciência. E às vezes também o produto, se você for pensar só na questão da execução, ele atende na parte da engenharia, vamos colocar aqui. Só que quando você coloca para funcionar num corpo humano... Não dá tão certo. Gente, eu falei desse assunto, a gente também abordou esse assunto em relação a vestuário, né? A gente estava falando de top feminino, né? E a indústria demorou para entender as necessidades da mulher e tudo, e
já melhorou muito, né? É. E, de novo, eu falo, a indústria tem que se ligar nos profissionais de educação física, chamar para parcerias, para estudos, para pesquisas, né? Porque eu acho que juntos eles ganham também, porque eles fazem um produto que vai ser realmente útil e adequado ao consumidor, né? Mas eu vou falar que eu também faço o contrário, tá? Quando eu vejo um equipamento que foi lançado, eu também sou aquela que cutuco, sabe? Eu mando um e-mail, eu me apresento, eu mostro meu background, eu falo qual é a minha linha de pesquisa, eu falo quanto que eu tenho interesse, e que aquilo ali, a minha contrapartida é nas minhas palestras, nas minhas publicações, é estar mostrando a credibilidade daquele ali. Mas, assim, eu posso estar mostrando credibilidade ou não, né? E aí eu vou falar que, na maioria das vezes, quando eu também tomo essa iniciativa, eu tenho muita receptividade. Então, muitos deles disponibilizam e ficam felizes e querem sim. Então, eu acho que muitas das vezes a gente também, mais uma vez, a gente também tem que provocar, sabe? A gente não pode Concordo. ser passivo, a gente tem que também ir atrás. Assim como a gente fala para as pessoas saírem do sofá, os profissionais também têm que levantar e bater nas portas. Concordo, é isso. Muito por isso, que vai assim, o professor doutor, não, eu que sou a dona do conhecimento, então se alguém quer falar que venha para mim. Não, eu quero, deixa eu ajudar, né? Eu quero te ajudar e deixa eu provocar isso também, eu acho importante. Perfeito. A gente vai chegando ao fim, vou deixar um espaço para a mensagem final de vocês e contatos. O microfone é de vocês. Posso começar? Bom, agradecer a estar mais um ano aqui no podcast oficial da Fitness Brasil, né, que é uma honra, quem que não quer estar aqui, né, no maior evento da América Latina e participando do nosso podcast oficial. Deixar a minha rede social de contato principal, com o Instagram, @Rodolfo_Raiol. Todo dia tem algum conteúdo lá de ótima qualidade. Então, é alguma pesquisa nova que saiu, algum conteúdo próprio para o personal trainer, para que a gente possa estar melhorando, sempre casando ciência, tecnologia e prática. Perfeito. Queria agradecer mais uma vez aqui o convite de vocês. É uma honra estar aqui nesse evento. Estou pelo segundo ano, né, palestrando aqui. Já frequento a Fitness Brasil há muitos anos. Já é meu segundo ano como palestrante aqui. Sempre muito feliz com o contato de vocês, com o convite do Fábio. E agradecer, né, além disso aqui, essa oportunidade de estar no podcast com você, que eu acho que é uma oportunidade incrível que a gente tem. É mais um produto para a gente estar também falando de uma forma mais, né, direta com as pessoas. Uhum. Bom, para as pessoas me seguirem nas minhas mídias sociais, eu também tenho meu podcast, né? Então vai lá no YouTube. Meu Instagram é @daniele.melo, né? Meu nome é mais difícil no Instagram, mas todo mundo é Daniele com 2 L's e I.melo com 2 L's. Mas me segue lá, eu estou sempre também trazendo, né, minha vivência profissional, também minha prática na alta performance com atleta amador e tentando falar isso sempre de uma forma da fisiologia de uma forma descomplicada, né? Que eu acho que é o mais importante. Maravilha. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada, Rodolfo. Em nome da Fitness Brasil, as portas estão sempre abertas. Valeu, obrigada.